Ela Olha, há muitas. É uma vila. pessoal, até amanhã. Uma vila para casa do pai. Boa noite. Boa noite. Boa noite. João, Você com a outra voz, olha lá. Oi, Ivani. Boa noite, tem como moça. alterar o plano de fundo. Ah, Valentina. Olha lá. Cadê o babão? Olha lá. Até aqui o bobão. Bobão e babão. O Zé Roberto acho que passou até brilhantina no cabelo com fundo. Outro. Viu, Eder? Boa noite, A Paulinho. Tá linda. Tá linda. Graças a Deus. Obrigado. Tchau, pessoal. Zé, eu fico muito, mas Zé. Muito. Quem que vai pra casa agora? É do que a gente vai falando. Quem vai pra casa agora? Quem que vai pra casa? O Zé Roberto tá lançando moda agora, hein? Amanhã, se Deus quiser. Boa! Oxe, Maria. Começou barrendo, oxe. Assim, vai. Cadê isso, vai? Não, obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Ô, Davi, seu Val. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, seu Antônio, Bia. Volta. Boa noite, Antônio. Mar. Joana. Tá aqui, ó. A Sandra, João. Oi, bem? seu Oi, Toninho, boa bom noite. dia. Você sabe o nome? Todo mundo na mesa aqui de casa. Mandou já? Mandei. Boa noite, Renan. Boa noite, Ana Amélia, Márcio. Boa noite. Oi, Renan. Davi. Boa noite. Boa noite, Davi. Tudo bem? Boa noite. Walter, Isaura. Boa noite. Tô com saudade de Nós também. Muitas saudades. Bia. Chegão. Tudo bem? Todo mundo? Beijos no Tudo coração. jóia. Ah, Júlia. Oi, Juju. Boa noite, Júlia. Olha, boa noite, tá bem? Boa noite. Júlia, até amanhã. Boa noite. Deus te abençoe. Boa noite. Até mais, até amanhã.
Está feliz hoje. Tudo bem? Oi, Maravilha. Tudo bem, Reinaldo? Tudo bem, graças Valéria. a Deus, Valéria. Tudo bem, João? Tudo, graças a Deus. Todos bem, né? Boa noite a todos. Presente? Boa Boa noite, Daniel. Oi, Valéria, oi, João, oi, Sandra. Boa noite, Raquel, Cassiana. Boa noite, Daniel, Raquel. Oi, Edson. Tudo bem? Walter, seu Toninho. Você leva isso na sequência, né? Fala, Reinaldo, Valéria, boa noite, tudo bem? Oi. Tudo bem? Ana, seu João. Tudo Bom, bem? Tudo bem? Tá boa tarde. Tudo bem. Tá bom. Oi, Reinaldo. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Melhor agora com vocês. Obrigada. Obrigado. Meus irmãos, boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso reunião da noite, nosso evangelho. Lembrando a todos para, nesse momento, desligarem os microfones e deixarem um copo de água para fluidificar, para tomar o final da reunião. Então, vamos iniciar. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe. Como sempre, com muita alegria em nossos corações, né? Essa nossa abençoada reunião virtual, mas de corações unidos em Jesus, para que assim possamos compreender seus ensinamentos. Então, com essa alegria, vamos iniciar preparando a reunião com a leitura de uma página do livro Via de Luz, de Emmanuel Chico Xavier, que nosso irmão Toninho vai ler para nós. Eu? Sim. Boa noite, irmãos. Um abraço a todos, com muita alegria. Vamos, então, iniciar a nossa reunião lendo uma página do livro Vinha de Luz, a lição, o povo e o evangelho. Um meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículo 48. E não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele, escutando. E vem o comentário. A perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais, já se exteriorizavam hostilidades de todos os matizes contra os movimentos da iluminação cristã. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. Entre ele e a multidão, nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. Debalde surgem medidas draconianas da ignorância e da crueldade. Em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio.
quando, sem luz, na missão sublime de orientar, cientistas presunçosos, demagogos subornados por interesses mesquinhos, clamam nas praças pela consagração de fantasias brilhantes. O povo, porém, inclina-se para o Cristo com a mesma fascinação do primeiro dia. Indiscutivelmente considerados num todo, achamos-nos ainda longe da união com Jesus em sentido integral. De quando em quando, a turba experimenta pavorosos desastres, tormentas de sangue e lágrimas varrem-lhe os caminhos. A claridade do Mestre, contudo, acena-lhe a distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Os políticos do mundo formulam 1000 promessas ao espírito das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam, sempre mais altos para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. Emmanuel, simplesmente Emmanuel, né? Trazendo essa página belíssima do livro Vinha de Luz, o povo e o Evangelho, da psicografia do nosso querido Chico Xavier. Iniciamos então a nossa reunião abençoada com a prece que a Sandra vai proferir para nós. Boa noite a todos. Com muita alegria, estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Então vamos procurando fazer um elo de luz entre nós, unindo nossos sentimentos, nossos pensamentos, para que se crie força para podermos levar até o coração do nosso Mestre e amigo Jesus toda a nossa gratidão por esses momentos tão preciosos que estamos reunidos. Querido Jesus, esta reunião que se faz presente em seu nome, queremos oferecer toda a nossa gratidão por estarmos encarnados nesse momento tão importante para o nosso planeta. Assim como nossos irmãos, os primeiros cristãos, se reuniam dando graças pelo conhecimento da Boa Nova. Aqui estamos nós, Jesus, também reunidos em seu nome, para agradecer esse novo período da nossa trajetória terrestre, onde somos iluminados, amparados e fortalecidos pela doutrina espírita, que faz desenvolver em nós a necessidade da nossa transformação íntima. Muito obrigada, Jesus. E queremos aproveitar nesta noite
para que o Senhor possa acolher de nós o melhor dos nossos sentimentos, o que há de melhor em nós, em favor de todos os nossos irmãos em humanidade. Queremos, Jesus, engrossar as fileiras de orações e doações de energias salutares e benéficas em favor do nosso planeta e de toda a sua população. Rendemos graças a todos os irmãos que se doam na ajuda, no amparo a todos os necessitados, sejam eles quais forem. E nesta noite, querido Mestre, se o Senhor nos permite, queremos pedir para que acolha todos esses irmãos que necessitam de amparo já no mundo espiritual. E queremos incluir nesses nomes o nosso tão querido amigo, médico de tantas famílias de Itatiba, o nosso querido Dr. Homero Novo Fornari. Que ele receba de nós a gratidão merecida. E assim, Jesus, na certeza da sua presença, na nossa reunião espírita, da nossa casa espírita, nesta noite, iniciamos os trabalhos. Assim seja. Boa noite, está me ouvindo, Bia? Perfeito, Kátia. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai. Destinação da terra, causa das misérias humanas. Espanta encontrar-se cantamos é uma triste coisa. Esse julgamento provém do limitado ponto de vista a partir do qual é emitido e que dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que não se vê sobre a Terra toda a humanidade, mas uma pequenina fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra ante a população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação a um império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem de surpreendente se se leva em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Far-se-ia uma ideia muito falsa dos habitantes se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos. Num hospício, só se vêem doentes ou estropiados. Num presídio, vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maioria dos habitantes são pálidos, fracos e necessitados. Pois bem, imagina-se a Terra como sendo um subúrbio,
um hospício, uma penitenciária, um país, malsão, pois ela é tudo isso ao mesmo tempo. E compreender-se-á por que as aflições sobrepujam os prazeres, pois não se enviam ao hospício pessoas sadias, nem às casas de correção os que não fazem o mal. E nem os hospícios, nem as casas de correção são lugares de delícias. Ora, do mesmo modo que numa cidade nem toda a população está nos hospícios ou nas prisões, nem toda a humanidade está sobre a terra. Assim como se sai do hospício quando se está curado, quando se cumpriu o tempo, o homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado de suas enfermidades morais. E a questão de hoje do Livro dos Espíritos, ela está dentro do livro 3º, As Leis Morais, no capítulo 6, Lei de Destruição, dentro do item Flagelos Destruidores. Pergunta de número 740. Os flagelos não seriam igualmente para o homem provas morais que o submetem às mais duras necessidades? E a resposta dos espíritos: os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação à vontade de Deus, e o orientam para demonstrar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se ele não está dominado pelo egoísmo. Meus irmãos, então essas são as lições do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos para os estudos e comentários. Podemos iniciar os comentários, José. Muita paz a todos. Então estamos vendo mais uma vez, né, o capítulo 3º, que há muitas moradas na casa do Pai. E a destinação da terra, causa das misérias humanas. Que essa orientação do Evangelho, essa lição do Evangelho, que Kardec nos traz, é para nós refletirmos sobre tudo aquilo que envolve a nossa vida, né? Os problemas nossos, as nossas preocupações, as nossas aflições, né? Tudo isso daí, nós temos um ponto de vista, né? Esse ponto de vista, né, diante de qualquer situação, principalmente as aflitivas, né, que nós temos, mas também as de alegria, né, é tudo uma questão de ponto de vista. Então, dependendo do nosso ponto de vista, nós estamos vivendo um desastre. Nós estamos sendo injustiçados, né? Do ponto de vista do Evangelho, então existe aqui uma lógica, uma explicação que vem de encontro às nossas necessidades, aos nossos questionamentos, que nós estamos vivendo dentro de um orbe, dentro de um planeta, em que a característica dele é de provas e expiações, e o sofrimento faz parte dessa condição. Por outro lado, é uma necessidade nossa, senão nós não estaríamos aqui. Isso é ponto pacífico, né? E o mais importante, né? Nós termos essa visão evangélica desse momento que nós estamos vivendo, que é essa nossa existência, né? E que nós precisamos aproveitar ao máximo essa nossa estada aqui, que é justamente a forma como nós vamos encarar todos esses problemas, a forma como nós vamos nos comportar, é que trará para nós a paz, a felicidade que nós tanto almejamos. E que nós, ilusoriamente, imaginamos
que nós só vamos conquistar, ou que conquistamos essa condição de privilégio, de paz, de alegria, só quando nós estamos bem, quando tudo nos favorece, quando nós não passamos por situações difíceis. Então precisamos começar a raciocinar, temos que começar a pensar nessas coisas, né? E mesmo quando nós estamos tranquilos, não estamos vivenciando problemas mais sérios, né? Nós precisamos ter a capacidade, precisamos ter a sensibilidade de olhar ao nosso redor e verificar quem que está passando por situação aflitiva e o que nós podemos fazer por eles. Essa é a nossa condição primordial aqui na Terra. Nós não vamos deixar de aproveitar aquilo que a vida nos oferece de bom, a vida que nos oferece de prazeroso, né? É a nossa condição atual. Nós precisamos das férias, precisamos viajar, precisamos desfrutar das coisas boas da vida. Não tenha dúvida nenhuma. É a nossa condição atual. Mas o esforço que nós fizermos, o pouco que nós fizermos, para que possamos vivenciar o Evangelho, praticando a caridade, fazendo o bem, já não será levado em conta. Porque entendemos que nós vamos ter que chegar à condição de que o nosso lazer, a nossa alegria, a nossa felicidade vai ser nós estarmos nesse trabalho da caridade junto aos sofredores, acreditando nisso daí. Isso daí vai ser a nossa alegria, isso daí vai ser o nosso prazer. Nós vamos ter que chegar nessa condição, para que nós possamos dar sentido à nossa vida. Então nós vemos pessoas abastadas, pessoas ricas, pessoas sem problemas, vivendo constantemente em depressão. Nós vemos as pessoas vivendo numa favela, em condições precárias muitas vezes, alegres, felizes da vida. Às vezes não tem o que comer lá, hein? Mas estão alegres. Então nós precisamos começar a refletir sobre toda essa situação que nós estamos vivenciando. E buscar dentro do Evangelho o esclarecimento para nós. Então, o esclarecimento dessa lição aqui. Ele nos mostra a característica da Terra. E nós não podemos nos revoltar com isso. Nós temos que aceitar, entender, conseguir desenvolver o nosso entendimento pela nossa necessidade de estarmos aqui e aproveitar o máximo possível, né? Porque às vezes nós imaginamos que fazer o bem é somente nós fazermos por aqueles que sofrem. A hora que nós estamos sofrendo, nós temos que receber o auxílio, né? Mas não vamos esquecer que a hora que nós tivermos resignação, se nós continuarmos confiando em Deus, perseverarmos e tivermos esse entendimento dentro dessa lógica, tem coisas. Nós teremos um alívio maior e estaremos transmitindo também uma lição, dando um exemplo de cristãos que somos, de confiança em Deus. E isso daí também é um trabalho no campo da caridade, entendemos. Então que possamos ter essa visão, né? E que nós nos esforçamos pelo menos para ter esse entendimento dentro dessa lógica, dentro dessas orientações que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz sobre as orientações de Jesus. Que Ele nos abençoe a todos. Muita paz e alegria a todos. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Então, nossa leitura do Evangelho. O item 1 do Evangelho, há muitas moradas na casa do meu Pai, diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Palavras consoladoras de Jesus.
de nosso Senhor Jesus Cristo. Kardec coloca então aqui, nesse comentário que ele faz, sobre as diferentes situações dos habitantes do nosso planeta. E diz que para conhecermos todo o planeta, precisamos ver ele como um todo, e não regiões isoladas. Isso nos chega, esse conhecimento, através da mídia, através dos repórteres, e aí está um papel muito importante por parte deles em nos trazerem as informações corretas. Existe maldade, existe violência, existe coisas negativas, mas precisamos saber que existem coisas boas acontecendo, e elas são em maior número. E precisamos saber que pela união dos nossos pensamentos e nossas orações, podemos melhorar o mundo ao nosso redor. O que vem a ser um mundo bom, um mundo superior, na minha imaginação? Um lugar onde reine a alegria, a segurança. E olha, tem alguns lugares que nós podemos passear aqui na Terra, perto de nós, que nos sentimos assim. Olha que interessante. Uma comparação, talvez simples, mas uma comparação que podemos fazer. Tem uma cidade aqui do interior, Olímpia, e lá tem um termas, com água quente, com muitas piscinas, um lugar gostoso para a família. Nós fomos lá e talvez até por questão dessa visão de, poxa, vou passear, vou num lugar novo, vou num lugar gostoso, a gente já vai animado e chamando todo mundo de amigo. E chegando lá, então com esse espírito alegre, nós nos prontificamos em conversar com as pessoas, já começamos a tratar todo mundo como amigo. E nós sentimos isso por parte deles também. Também gostam de conversar, enfim. E lá tem armário para deixar os nossos pertences, e tem as pessoas que dizem assim, pode largar aí que ninguém mexe. Como isso é gostoso e libertador. Poder deixar algo em cima da mesa, sair, voltar e ele continuar lá. Para mim, um mundo mais avançado vai acontecer isso. Sem medo de sermos passados para trás no que se refere às coisas materiais, mas principalmente ao que se refere a esse contato, esse convívio com as outras pessoas. Conseguir conversar sem medo de quem é aquela pessoa, quais as suas verdadeiras intenções. Puxa vida, quanta gente sofre por pensar em como pode vir a ser um encontro e às vezes deixamos de aproveitar o momento. Queridos irmãos, quando saímos na rua e cumprimentamos as pessoas e elas nos correspondem, quanta alegria. Quando levamos uma palavra de ânimo, de reconforto e sentimos que aquela pessoa que ouve se modifica, se melhora, sorri, como isso é gratificante. Sem falar quando nós recebemos isso, então. Às vezes estamos com os pensamentos pesados, angustiados, encontramos um amigo ou até um desconhecido, ele nos reconforta. Ah, Deus, que alegria. Olha, já usei várias vezes esse texto aqui, mas vou ler mais uma vez. Da Revista Espírita, 9 de março de 1858.
Uma entrevista com um espírito habitante de Júpiter. Pergunta 46. Poderias nomear alguns dos espíritos habitantes de Júpiter que tenham desempenhado uma grande missão na Terra, uma vez que aí é um mundo superior? E a resposta? São Luís. 47. Não poderias nomear outros? Resposta. Que vos importa? Há missões desconhecidas, cujo objetivo é a felicidade de um só. Por vezes, são as maiores e as mais dolorosas. Então, se estamos passando dificuldades, pensemos que existem espíritos missionários que se predispõem em vir nos ajudar, em vir a se reencarnar sem necessidade num mundo inferior, para ajudar o desenvolvimento do planeta, dos habitantes, ou às vezes para ajudar um único espírito. De forma mais direta, né? Que indiretamente acaba ajudando todo mundo que está à volta. Mas olha que bonito. E a pergunta 62. O homem poderá chegar aqui na Terra a um tal grau de perfeição que a guerra fosse desnecessária? E a resposta? Ele chegará a isso, sem a menor dúvida. A guerra desaparecerá com o egoísmo dos povos e à medida que melhor seja compreendida a fraternidade. Que maravilha! Então vamos colocar em prova, trabalhar para extinguir o nosso egoísmo e conseguirmos agir com fraternidade para com todos. Destinação da Terra, causa das misérias humanas. Eu acho que Kardec explica a causa das misérias humanas na última linha do seu comentário. O homem deixa a Terra por mundos mais felizes, quando está curado das suas enfermidades morais. Então, quando tratarmos todas as nossas enfermidades morais, as misérias terrenas também se extinguirão. Vamos pensar, queridos irmãos, nos exemplos deixados pelo Chico Xavier, nos exemplos trazidos por nosso Senhor Jesus, e vamos procurar agir em conformidade com todas essas lições maravilhosas e abençoadas que temos em nossas mãos. Modifiquemos, então, os nossos sentimentos em primeiro lugar, para que os nossos pensamentos possam ser melhores e assim as nossas atitudes sejam certas. Muita paz e alegria a todos. Muita paz a todos. Boa noite mais uma vez. Eu estava ouvindo os comentários aqui, eu lembrei de uma historinha que havia um rei que ele era muito amado numa sua cidade, no seu país. E aí um vírus, uma bactéria entrou na água do rio. E o povo começou a tomar aquela água. E à medida que o povo tomava aquela água, o povo ia enlouquecendo. Só que aquela água abastecia toda a cidade. E em muito pouco tempo, todo o povo já havia tomado aquela água. Então o rei, quando vai falar com o seu povo, o povo olha para ele e fala assim: o rei está louco. O rei não está falando mais coisa com coisa. E aquele rei, preocupado, confuso, porque ninguém mais o entendia, a gente acaba tomando aquela água e pegando a mesma doença que todos. E aí o povo começa a olhar e fala assim: agora sim,
Agora o rei está bem. Será que, à medida que estava havendo os comentários, eu parei para pensar aqui, estava pensando, será que a gente sabe que quando Kardec fala sobre os habitantes desse local, será que a gente sabe que ele está falando da gente? Será que a gente tem consciência de que nós somos os doentes? Os criminosos? Porque a gente tem uma tendência a olhar sempre para o criminoso do lado, né? O doente do lado. Simples, às vezes, a gente perceber que se nós estamos nesse hospital, somos alucinados. Talvez essa água que deixou esse povo doente fizesse o povo dar atenção para coisas erradas. Aquele povo que era feliz unido em coisas mais altas, talvez ele tivesse passado a se confundir. Talvez essa fosse a loucura. E talvez quando o rei viesse falar sobre amor, caridade, paz, talvez eu olhasse e falasse, olha, ele está maluco, porque como é que eu vou viver isso nesse mundo? Como é que eu vou viver assim? No livro, essa citação que o Márcio acabou de fazer, sobre pensamento, sentimento, está no livro Missionários da Luz. E nesse livro é muito interessante, porque ele diz o seguinte, ele é um livro doloroso, a gente tem que estar muito preparado para ler esse livro. Então, tem um capítulo específico que ele fala de nós, mais profundamente ainda, de nós espíritas, em que ele diz que está havendo uma reunião espírita, e, como a Sandra colocou na prece, todos envolvidos naquele sentimento, aquela boa intenção, pensando em Jesus, muitas vezes se comprometendo a ser melhor, a fazer mais. E aquele ambiente de amor. E aí, André Luiz fica motivado. Ele fica empolgado, porque ele vê aquela fraternidade, ele sabe aquela sensação de agora sim. Só que o mentor que está com ele, que é o Alexandre, disse para ele, calma, vamos acompanhar esses nossos irmãos até lá fora. Eles saem lá fora, André Luiz vê o quê? Ele vê um monte de irmãozinho, um pouco mais doente, no plano espiritual. E ele assusta, ele fala, o que esse povo está fazendo aqui? E a resposta de Alexandre é, esperando. E aí, aquelas pessoas que pouco tempo antes estavam num estado de harmonia, no centro, rapidamente se conectam aos seus amigos, aos seus companheiros de pensamento. A tal da loucura de novo toma conta. Então, por que o nosso planeta é como é? Do planeta Terra, ele tem alguma doença? Será que se nós, humanos, não estivéssemos aqui, seria harmonioso? Seria tudo organizado? A água seria limpa? Será que haveria extinção de alguma espécie? Então talvez a doença,
hoje do nosso planeta sejamos nós. Como a gente resolve isso? Porque é bem deprimente essa conclusão, né? Como a gente resolve isso? Veja, primeiro assim, por que está no livro Missionários da Luz, tá? Não sou eu que estou falando, tá lá. Por que esses amigos se conectam a nós? Porque existe afinidade. Afinidade. Nós queremos a mesma coisa. Então vamos supor que eu tenho um gosto por bebida. Algum amigo espiritual que tem um gosto por bebida vai se conectar comigo. Um gosto por cigarro, um gosto por maledicência, um gosto por vingança. Aí a gente começa a pensar nos amigos que estão conosco, né? Eu, pelo menos, quando leio o livro, lendo o livro, eu já falo, ai meu Deus do céu. E agora? Mas aí na continuação, porque André Luiz aí entra em desespero. A motivação que ele estava antes, falando assim, agora vai, depois vai pro chão. Ele fala, não tem jeito, porque se acabaram de sair de uma reunião, onde está falando de Jesus, de amor, de caridade, fraternidade, acabaram de sair, não faz 5 minutos, e já mudou tanto assim, então agora não tem mais jeito. E ele queria falar assim, não, vamos intervir, vamos resolver. E o Alexandre falando assim, não dá, não é possível. Por quê? Porque eu desconecto agora, 2 minutos depois ele vai se conectar de novo. Então tem que partir deles. Aí qual é o caminho? Qual é a cura? Então Alexandre leva ele para um outro exemplo, fala assim, vamos acompanhar esse aqui. E ao acompanhar ele chegando em casa, chegando na residência dele, aqueles amigos que ali estavam o acompanhando, param. E ele entra sozinho na sua casa. E aí André Luiz questiona, mas por quê? Ele fala, porque nesta residência mora alguém que vive em estado de prece. Gera um escudo, uma proteção. É a ideia do Evangelho no Lar. O Evangelho do Lar que nós estamos realizando agora. Agora veja, há um ponto importante. Estado de prece. Ele inclusive diz isso. Não adianta preces decoradas. Não importa se as preces são longas, rebuscadas. E não importa se você fizer uma prece agora e depois mudar o seu estado. O necessário é o estado de prece. É o vigiai. Vigiai e orai. Então veja como a lei de Deus é perfeita. Poxa, eu lembro de uma palestra, até veio agora aqui, uma palestra do Bacelli, que eu ria muito, onde ele fez um seguinte comentário, ele falou assim, as pessoas pedem para tirar um encosto, se ela cai. E é bem isso, né? Se tirar o encosto, ela cai. Porque se eu estou encostado, é porque eu quero. É da lei. Então, como eu resolvo essa questão? Vigiando os meus pensamentos. Médio. Então, o que nós estamos fazendo aqui, eu sempre falo isso, né? É um treino. Chega lá no centro, é um treino ali. Eu estou treinando, eu estou estudando, eu estou aprendendo. Por quê? Porque ali, de certa forma, eu estou protegido. A espiritualidade está me envolvendo para eu não fazer nenhuma besteira. Porque a obra é mais importante do que eu. Mas a partir do momento que eu piso para fora do centro, aí a responsabilidade sobre mim aumenta. Então, estamos aqui reunidos, falando de Jesus, e mais uma lição nos chega, esclarecendo responsabilidade. Que nós possamos, ao terminar esta reunião, após dizer boa noite, lembrar que o estado de prece, se nós queremos
vamos dizer assim, a cura ou a liberdade, precisa ser mantida. Esse é o nosso trabalho. Eu acho que era isso que o Márcio colocou agora há pouco. A missão de um homem só. Somos seres individuais com responsabilidades sobre nós, principalmente. Sobre as pessoas que estão ao nosso redor, claro. Mas aí vai ser uma consequência do que a gente pensa, do que a gente sente e do que a gente faz. Muita paz a todos. Muita paz a todos, queridos irmãos. Evangelho de Jesus, Espiritismo nos amparando sempre e sempre atual, né? Então, a mensagem do Evangelho é a mensagem para o presente e para o futuro da humanidade. Então, não é à toa que o Geraldinho, ele costumava dizer, né, que entre eles brincavam, o Chico costumava dizer: o Evangelho é um livro imbatível. O Evangelho é um livro imbatível. Então, realmente, né? Que nós estamos assistindo a nossa terra, né, nesse momento, e a gente olhando para o passado da terra, para o presente, tentando avaliar como vai ser o futuro dentro de tudo que o Chico nos passou. Então, o título da lição é Destinação da Terra. Então, o Espiritismo nos traz uma mensagem extremamente otimista, né? Porque, através dos livros, O Caminho da Luz, através dos depoimentos que os próprios amigos do Chico Xavier, o Geraldinho, o Bacelli, ouviram da boca do Chico, o seu Adelino e tantos outros, né? Que hoje a internet está proporcionando a gente conhecer esses amigos do Chico Xavier e ouvir deles os relatos de tudo que eles ouviram do Chico, né? Então eles dizem, o Chico e o Espiritismo nos ensina que a Terra está destinada a se tornar, a entrar num novo patamar, que vai ser o mundo de regeneração. E o Chico tem uma expressão incrível, ele diz assim, que se a Terra, né, no século, nós tivemos a era industrial, tivemos a época agora da informática, né? Se a gente fosse classificar os séculos, né? O século da Revolução Industrial foi marcante, né, para a humanidade. Tivemos aí o século da Revolução Tecnológica, com a chegada do computador. Mas o Chico usa uma expressão, então, nesse sentido, dizendo que nós vamos entrar na grande revolução, na era do Espírito, em que a ciência, né, descortinará para a humanidade esta verdade das leis divinas. O Espírito. E o Chico vai nos dizendo, né, que a Terra, os cientistas vão desenvolver aparelhos, e esses aparelhos vão fazer contato com os aparelhos de outros mundos, de outras dimensões, de outras esferas. Então, em nosso lar, André Luiz coloca para a gente, né, que lá já tinha telas na parede, telas finíssimas que reproduziam imagens, né, o governador falando, etc e tal. Então, os nossos aparelhos aqui vão sintonizar com os deles, dessas outras dimensões. Então, olha quanta coisa que o Espiritismo traz de positivo e de otimista, né? Não é aquela visão de, está chegando o fim do mundo, né? Está chegando o fim dos tempos, né? O mundo vai acabar, os sinais são os últimos sinais, né? São os últimos finais, realmente, do fim do mundo materialista. Porque nós ainda vivemos uma era escura, né? Nós ainda estamos no período das trevas, né? Muitos dizem que o período das trevas já passou. Não, ainda estamos no período das trevas para a humanidade. Porque nós estamos vivendo aqui, o Espiritismo veio tirar a humanidade das trevas, ou seja, tirar da escuridão. Quando a gente fala trevas, é porque a gente não tem luz, não enxerga, né? Pega uma noite no sítio sem luar, com a escuridão total. Quantos palmos a gente enxerga diante do nosso nariz? É o que acontece para a grande maioria da humanidade hoje. Aí vem o sol, é possível você ver os vales, as montanhas, as flores, os rios,
e enxergar quilômetros de distância com a luz do sol. E assim é o Espiritismo para a humanidade, né? O Espiritismo representa o sol, que vai fazer com que toda a humanidade veja a sua volta. Então o materialismo vai ser diluído, né? O suicídio não terá mais argumento nas nossas mentes. Não vai ter nenhum argumento mais o suicídio, né? Porque nós vamos enxergar longe, vamos ver os vales, as montanhas, vamos enxergar quilômetros à nossa frente no sentido espiritual, né? Então o trabalho do Cristo está aí, né? E a luz já está, como diz, né? São os primeiros raios do sol. Muitos não querem ver, porque essa luz vai comprometer os seus interesses. Mas é inevitável, ela vai clarear para todos, né? Muita paz e Jesus abençoe a todos. Uma boa noite. Prezados irmãos, muita paz, Jesus nos abençoe. Como sempre lembramos, a doutrina espírita é de ordem divina, diz Kardec, iniciativa dos espíritos, fruto do trabalho do homem. Ela não é da terra. A doutrina espírita é uma doutrina libertadora. Ela vem nos esclarecer, dar entendimento da vida. Nós, dizem os espíritos, que nós temos entrado no corpo, vivido na terra, desencarnado, desencarnamos e na forma de desencarnados continuamos inconscientes da realidade da vida, dos nossos deveres. Então o Espiritismo ele vem trazer essa consciência para que a gente possa reencarnar, desencarnar de forma consciente, não mais de forma mecânica, né? Entrando e saindo fora do corpo. E é uma doutrina libertadora porque ela nos permite que nós possamos questionar. E olha, eles dizem, amai a Deus, mas sabei porque o amai. Seguir os nossos conselhos, mas saber com que fins estamos propondo. Então vejamos, nos liberta totalmente. Com relação à fé, está vendo no livro O Consolador, na resposta da pergunta 354, Emmanuel diz que nós devemos desenvolver a nossa fé de tal forma de não mais dizer assim, eu creio, mas afirmar, eu sei. Olha que interessante, né? Não mais eu creio, mas eu sei. Então vejamos, diante de todas essas questões, diante dessa luz, né, que nós temos em nossas mãos, que estamos tentando assimilar, se nós devemos questionar tudo que vem do alto, quanto mais temos que questionar o mundo, a falácia dos homens, e tomar um certo rumo dentro de nós, no nosso entendimento, de saber o que é o certo, o que é o errado. Então vejamos, o que a Terra hoje apresenta para nós? O que ela está nos ensinando hoje? Tudo aquilo que a gente não deve fazer. Claro, e mostrando o rumo, né? Através da doutrina espírita, mostrando o que nós devemos realmente fazer. Mas muito mais o que nós não devemos fazer, o que não funciona. Estou falando de regimes. Eu sei que o Espiritismo é apolítico, mas nós precisamos compreender esses regimes, por onde nós estamos caminhando. Então nós temos que começar a entender. E nós espíritas, que estudamos a doutrina espírita, cada lição que nós lemos no Evangelho, o próprio Evangelho, os ensinamentos,
nós temos que ver o que os espíritos estão transmitindo para nós, do que funciona e do que não funciona. Então, eu pergunto, aqui para todos nós, agora que raciocinarmos, qual será o regime da Terra que nós viveremos no futuro após passar esse mundo de provas e expiações e entrar no mundo de regeneração? Qual será o regime, né? Debaixo de qual regime nós viveremos? Sociopolítico, social-político, né? Nós vimos na lição do Livro dos Espíritos, na semana passada, que a divisão dos bens iguais é impossível, é utopia. Na lição do Evangelho, na desigualdade das riquezas, também é impossível. Qual outras lições que eles transmitem para nós? Que o acúmulo em determinados pontos, em determinados lugares, né, da riqueza é para desenvolver a ciência. Então, estou colocando aqui para nós pensarmos. Nós temos que raciocinar. Então, dizer que no futuro todos serão iguais com relação à parte material, vemos que já não funciona. E vejamos bem, vamos ver a nossa sociedade, o mundo que nós estamos vivendo, né? Os espíritos aqui, que habitam aqui. Cada um está no certo patamar, seja materialmente, seja espiritualmente. Não existe a igualdade. Mesmo espiritualmente, veja o Chico Xavier, outros mentores, né? O próprio Jesus, não existe igualdade. Não é natural a igualdade. Então, vejamos, em função do nosso karma, em função da lei de causa e efeito, daquilo que nós devemos fazer na Terra, da tarefa que nós devemos cumprir na Terra, nós nascemos numa determinada posição, e pela reencarnação isso muda. Então, materialmente, nós estamos em todas as posições. Espiritualmente, sim, uma vez você se distanciou, não tem como inverter, né, a posição. Temos que correr atrás, né? Temos que crescer espiritualmente. Bem, então, colocando isso, qual o regime que funcionará no futuro? Das diferenças, cada um conforme as suas obras, seja espiritualmente, seja materialmente. Mas, lembramos, Deus colocou algo entre nós que é fantástico, que aí sim nos iguala, que é a caridade. Então, um espírito como Chico Xavier, o próprio Jesus, se distanciou espiritualmente. Conforme as suas obras, ele recebeu. Mas ele não esquece de nós que estamos aqui atrás, na retaguarda. Então, a caridade é que faz com que nós possamos, então, equiparar, né? O que dizem os espíritos? Quando você vai praticar caridade material, ou qualquer outra, faça o outro ver que é você que precisa da caridade. Levanta o teu irmão. Aí sim, é aí que está a igualdade. Então nós espíritas, nós não podemos confundir, porque muitos, às vezes, através do seu coração tão bom, muitas vezes, acham que o regime de igualdade é o que funciona. O que nós estamos aprendendo na Terra? Nenhum lugar funcionou até hoje. Nenhum lugar. Então, é isso que nós precisamos compreender, né? Então, Deus, na sua sabedoria, permitiu a desigualdade, mas colocou a caridade, a beneficência, para que nós possamos, então, entre nós, espíritos, uns auxiliar os outros, mas sempre cada um conforme as suas obras. Vamos estudar no livro Nosso Lar, vejamos lá o regime que funciona.
né? Então, que Jesus nos abençoe, que nós possamos realmente fazer da terra, aprender com a terra, né? Essas lições que nós estamos recebendo hoje. A lição da não corrupção, né? A lição de tudo isso aí que nós estamos vendo, que nos leva a retroceder a humanidade. Muitas vezes a gente ouve que, mas isso é progressista, é um regime progressista. Progressista, liberando o aborto, quer liberar o aborto, as drogas, a erotização das crianças, o incesto, a dissociação da família. Isso é ser progressista? Não, querem tirar Jesus da terra e dominar o mundo e escravizar a todos. Então nós precisamos, desculpe se alguém não gostou, né, mas nós precisamos fazer esse comentário hoje com relação a essa realidade. E eu peço aos irmãos que todas as vezes que a gente abrir o Livro dos Espíritos, qualquer obra de Chico Xavier, da obra espírita, vamos ver o que os Espíritos dizem para nós com relação do que funciona e do que não funciona. Qual é o nosso futuro? Que Jesus abençoe a todos. Boa noite, irmãos. Um grande abraço fraternal para todos. Uma reunião como essa, em pleno século XXI, é um grande passo na evolução da Terra. Os comentários maravilhosos, elevados sobre as lições, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, destino da Terra e causas das misérias humanas, e comentários tecidos com profundidade, mostrando realmente a condição da nossa morada e para onde ela está indo. No Livro dos Espíritos, a pergunta 740, também nos colocando, nos posicionando dentro da realidade. Hoje, eu gostaria de comentar o seguinte. Dia 18 de abril, o próximo domingo, é o dia do Livro dos Espíritos. Precisamos lembrar. E como vai ser domingo, vamos fazer tudo em homenagem ao Livro dos Espíritos. Desde quando acordamos, na nossa prece, tendo Allan Kardec no nosso coração, o almoço, domingo, né? Então, uma macarronada especial para essa homenagem. Enfim, atravessarmos o dia regozijados. 18 de abril. O último livro do clube, um novo mandamento vos dou, de Inácio Ferreira, pela psicografia de Carlos Lacelli. Nós temos aqui no capítulo 12, de 18 de abril de 1857. Há 164 anos, Paris se regozijava nesse dia. Amanheceu meio nublado, Kardec ali na livraria, alguns volumes expostos na vitrine, e algumas pessoas ali participando desse lançamento. Até houve algumas críticas, mas muitos, a maioria, aproveitaram essa bênção.
18 de abril de 1857. Um novo marco para a humanidade. Nos libertamos completamente. Então, prezados irmãos, nós temos aqui, nesse capítulo, Dr. Inácio comentando sobre o caso que eu vou colocar que aconteceu. Que dia é hoje? Hoje é 17, doutor Manuel Roberto. 17 de abril. Não me diga, exclamei. Então amanhã é 18 de abril, dia do livro espírita. Eu não me recordava, retrucou Manuel, né? Sei que amanhã é 18 de abril. Amanhã estaremos comemorando 163 anos, porque a psicografia do ano passado, da publicação do Livro dos Espíritos, o primeiro livro espírita do mundo. Foi com ele que tudo começou. É a base do Pentateuco. Deveríamos, doutor, fazer uma pequena comemoração, não acha? Sim, não podemos deixar passar em branco, pelo menos, uma oração agradecendo aos espíritos superiores, sob a coordenação do Espírito da Verdade, que tomaram a iniciativa de promover a terceira revelação. Nos esquecendo, claro, dos companheiros da primeira hora, dos médiuns, que anonimamente concorreram para que a promessa do Consolador se efetivasse. De Kardec, não é, doutor? De Kardec, de Amélie Baudet, sua distinta companheira de apostolado, dos editores da obra, enfim, dos amigos que foram leais ao codificador. A lembrança do dia 18 de abril provocaria uma mudança na agenda dele lá no hospital. Manuel, vamos condensar o atendimento marcado, adiando 2 ou 3 para o dia seguinte, mas, por favor, divulgue que vamos nos reunir no salão de conferências do hospital. Falaremos ainda que sejam poucas palavras sobre a efeméride. Faremos uma prece e, ótimo, doutor, concordou o companheiro. Essas datas são importantes para a história da doutrina, que todos os dias recebe novos adeptos que carecem de estar melhor informados e depois poucos conhecem a grande luta do codificador. Durante todo o dia, antecedendo o aniversário do Livro dos Espíritos, permaneci pensando no que haveria de comentar a respeito. Tive ímpetos de entrar em contato com o Odilon, convidando-o para fazer a palestra. Mas sabia que ele deveria estar ocupado no liceu e Modesta, igualmente, estaria absorvida na casa Maria de Nazaré. Não tem folga lá, né? Então, eu mesmo, com as minhas deficiências de oratória, faria uso da palavra. Afinal, seria uma comemoração simples, sem convidados de última hora, que é a característica do Evangelho do Cristo. No outro dia, dia 18,
Às 16h45, nos dirigimos para o grande salão, o Salão Eurípides Barçanufo, com quase todos os funcionários do hospital presentes, além de alguns internos em melhores condições. Eu mesmo tomei a iniciativa de levar pequeno vaso de violetas para enfeitar a mesa central. Extremamente delicadas, elas estavam lindas, com um azul aveludado maravilhoso. A delicadeza, né, as homenagens. O vasinho de violeta. Na lateral, onde estavam colocada a mesa, sentei-me ao lado de Manuel e de Domingas, que, segundo o combinado, ficaria encarregada da prece inicial. Às 17 horas, em ponto, demos início à reunião, com Manuel explicando a sua finalidade aos presentes. Vocês nos desculpem o improviso, mas aqui, praticamente, somos atropelados pelo calendário. Apenas ontem nos recordamos que hoje, dia 18, é o dia do Livro Espírito. Não tivemos tempo para organizar algo maior, mas o doutor Inácio, após a prece de Domingas, para uso da palavra. Então, vocês nos desculpem o improviso, mas aqui praticamente somos atropelados pelo calendário. Apenas ontem nos recordamos. Lá no mundo espiritual. Lá no mundo espiritual. Recordaram que estava no dia 17, no dia 18, no livro dos Espíritos. Interessante, né? A gente pensa que lá é totalmente diferente, né? Domingas proferiu pequena oração e, em seguida, com um exemplar do livro dos Espíritos das mãos, comecei a falar com certo acanhamento na voz. Agora entra a palestra do doutor Inácio. Eu não sou um orador à altura do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina dos Espíritos. Vocês me desculpem. A nossa intenção é a de não deixar de efetuar o registro dos 163 anos desta obra, que veio a lume em 18 de abril de 1857. Nós estamos aqui em 2020. Este livro, em nossa opinião, depois dos evangelhos, é o livro mais importante para a humanidade. Ele nasceu entre os dois mundos, o mundo espiritual, no qual agora nos encontramos, e o mundo material, onde vivem os nossos irmãos encarnados. Todavia, a sua verdadeira origem é de mais alto, de vez que mesmo para nós outros, os considerados mortos, ele é uma revelação. Ele significa para nós, os habitantes desta esfera imediata, quase o mesmo que significa para os que ainda vivem na Terra, propriamente dita. Para a grande maioria de nós, outros, este livro continua sendo novidade. Aliás, o mundo espiritual, que agora, por força das circunstâncias, estamos passando a conhecer, prossegue sendo novidade para nós outros. Não é de se estranhar porque, em verdade, poucos são os encarnados que podem dizer que conhecem o orbe em que vivem. Muitos sequer conhecem o país ao qual pertencem e outros até mesmo o estado em que nasceram.
ou renasceram. Efetuei pequeno interregno e dei sequência. Tomou, acho, um golinho de água, né, no natural. Todavia, se não fosse este livro, o maior tratado de vida após a morte, que já apareceu na Terra, a nossa ignorância a respeito de nossa própria imortalidade seria a mais completa. Nada saberíamos, 1 centímetro sequer, da vida para além do túmulo que nos encerra a carcaça física. Teríamos até hoje, desde, digamos, o surgimento do Homo sapiens, há cerca de 300 mil anos, continuado a tatear no escuro, incapazes de arredar para o lado esse grande ponto de interrogação que prevalece em nossos espíritos, no que tange às intrigantes questões: quem sou eu? De onde venho? Para onde vou? Com o Espiritismo, na revivescência do cristianismo, as respostas a tais perguntas começam a ser esboçadas. E aos poucos o ponto de interrogação vai se transfigurando em ponto de exclamação. É o doutor Inácio fazendo essa palestra, hein? Estou homenageando ele também. Ainda sabemos pouco, é verdade, mas já entendemos que, no dizer de Platão, discípulo de Sócrates, estamos acorrentados dentro de uma caverna. É o mito da caverna. Creio que muitos de vocês tenham ouvido menção ao assunto. Platão, que mais tarde reencarnaria como Allan Kardec, ou como Hippolyte Léon Denis Rivail, sob a inspiração dos espíritos superiores, escreveu: e nos assemelhamos a criaturas escravizadas, olhando para as sombras que tomamos por realidade. Que maravilha de comparação. As sombras que se movimentam no fundo da caverna por reflexo da vida real que acontece na caverna. Mais tarde, noutra oportunidade, poderemos falar mais detidamente sobre o assunto. Novamente, pausei, um golinho d'água, com certeza, e consultei o relógio com o propósito de não me exceder no tempo de 25 minutos que me propusera. Falemos um pouco sobre a figura de Allan Kardec. Ele era pedagogo, homem culto, mas, sobretudo, um humanista. Sempre foi idealista, vivendo com o propósito de educar para libertar, tal qual aprendera com seu preceptor, o inesquecível Pestalozzi, em Yverdun, na Suíça. Kardec, que conforme dissemos, chamava-se Hippolyte. Sempre viveu de espírito ansioso pelo conhecimento da verdade. Embora sereno, viveu de forma inquieta, como se estivesse à espera do que lhe parecia tardar em demasia. Apenas a partir de 1854, quando então contava 50 anos incompletos, ele tomou contato direto com os fenômenos das mesas girantes, que, por assim dizer, foram o berço
da nova revelação. Durante quase meio século, ele esperou pacientemente por aquele chamado, na condição de um dos mais lúcidos discípulos do Cristo, no dizer de Emmanuel. Ele esperou pelo chamado que talvez supôs não mais viesse. Ele teria pela frente tão somente mais 15 anos para se desincumbir do trabalho que lhe fora confiado pelo próprio Senhor. E ninguém poderia ter feito mais e melhor do que ele, porque Kardec, fiel ao Divino Mestre, não deixou de estruturar a doutrina nas bases do Evangelho, sem o qual a ciência e a filosofia carecem de sentido ético. Kardec, o descobridor do mundo dos espíritos, ensejou-nos a compreensão das palavras do Cristo, quando asseverou: na casa de meu Pai há muitas moradas. Infinitas moradas, das quais, infelizmente, de maneira extremamente precária, conhecemos duas: a terra e o mundo espiritual imediato. Este é o outro lado do chão terrestre que estamos pisando. Moradas externas, infinitas e internas, mais infinitas ainda. Após o rápido registro, celebrando a publicação do Livro dos Espíritos, fui para o consultório, que, conforme já tive oportunidade de dizer, também funciona para mim como escritório e apartamento. O homem, esteja no corpo ou fora dele, não carece de muito espaço, além daquele que possa encontrar em si mesmo. Prezados irmãos, espero ter colocado uma realidade sobre o Livro dos Espíritos e, ao mesmo tempo, da minha parte, com o respeito de todos vocês, homenageando esse grande amigo, Inácio Ferreira. Muita paz, Jesus nos abençoe. Convidamos o Júlio para a prece de encerramento. Boa noite a todos. Vamos em conjunto nos acalmando mais uma vez, nos concentrando como família, vamos levando o nosso coração e a nossa mente ao mais alto. E vamos orar em conjunto a Deus. Deus, querido Pai do céu, provedor de toda a vida, fonte de todo amor e de toda a verdade. Jesus, mestre dos mestres, divino amigo, divino modelo e divino guia. Querido Jesus, é com muita emoção que mais uma vez nos dirigimos a Ti. Nós que aqui nos reunimos em assembleia familiar, em nossas casas, com distância geográfica, mas unidos em coração. Avós, netos, pais e filhos, tios e sobrinhos, irmãos e irmãos, amigos acima de tudo. Querido Jesus, nos aconchegamos ao Teu coração generoso e queríamos agradecer mais uma vez pela bênção do Evangelho no lar. E também, querido Jesus, queríamos agradecer pela nossa Casa do Caminho, o nosso Lar Espírita Cristão de Itatiba, que sempre ali está, no Jardim de Luca, pronto a nos receber como humilde e divina oficina, e que nos reserva sempre um cantinho
para que possamos ali trabalhar na humilde tarefa, querido Jesus. Também, querido Mestre, é o nosso dever lembrar os nossos luminares, apóstolos do início da jornada cristã na Terra. Queríamos lembrar, querido Jesus, a Paulo, a Barnabé e Tecla, os quais se dirigiram a outras paragens entre os gentios. Corajosos, valorosos, levaram a tua mensagem, querido Mestre. Mas também queríamos lembrar os irmãos que permaneceram em Fortaleza, na sede do farisaísmo de então. Queríamos lembrar a João, Pedro, Tiago. Queríamos lembrar a Estevão. Queríamos lembrar a todos esses que, em valorosa missão, em abnegação, deram suas vidas em holocausto por amor ao teu nome. Querido Mestre, que nós hoje, nesse momento histórico, possamos nos imbuir de muito entusiasmo e de muita felicidade para continuar resistindo. Mas além de resistir, querido Jesus, que possamos construir um pouquinho dentro da tua obra, da tua seara, que possamos lembrar os trabalhos humildes do dia a dia, do zelo doméstico, do asseio dos jardins das casas, que possamos lembrar dos trabalhadores nas ruas, que muitas vezes se dirigem a seus afazeres, murmurando preces humildes e simples. Queríamos lembrar os irmãos que muitas vezes não sabem se expressar, mas têm um coração verdadeiro e cristão. Querido Jesus, extirpa de nós o elitismo, que possamos reconhecer na simplicidade evangélica a verdadeira renovação. E também, querido Jesus, que possamos, enfim, agradecer e reconhecer novamente todas as bênçãos do dia a dia, pois nada nos falta para a renovação íntima, nada nos falta para amar mais, para abraçar aqueles irmãos doentes do coração, assim como nós, e que possamos em conjunto, querido Jesus, erigir de novo o templo da renovação em nós mesmos, e que possamos fazer, sem exigir nada injusto, o mesmo do irmão ao nosso lado, aquele a quem muitas vezes demos a alcunha de inimigos. Que lembremos, querido Mestre, que até ontem estávamos presos nas garras da incompreensão e que fomos nós, os criminosos de 2000 anos atrás. Por fim, querido Jesus, queríamos pedir que as nossas vibrações alcancem aos irmãos em sofrimento, adoentados do corpo e da alma, irmãos muitas vezes esquecidos em seus lares, e aqueles irmãos em situação de rua, que muitas vezes dormem ao relento do frio da noite e que muitas vezes ficam escondidos do sol escaldante do dia. Querido Jesus, mais uma vez, encomendamos a Ti as nossas almas e renovamos a nossa aliança, pedindo que Tu nos fortaleça mais uma vez a coragem vacilante e que possamos ser, cada um de nós a seu jeito, o apóstolo dos nossos tempos. E assim, querido Mestre, queríamos agradecer mais essa oportunidade e renovar pedidos de novas chances de reunião em Teu santo nome. Muita paz a todos. Boa noite, meus amigos. Muito obrigada pela companhia. Boa noite. Boa semana para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Deus nos abençoe. Boa noite a todos aí.
Tchau. Boa noite, obrigado. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, seu Toninho. Boa noite, Bia. Boa noite, pessoal. Boa noite, Davi, seu Walter, Dona Isaura. Um abraço. Boa noite, gente. Boa noite, Kátia. Boa noite. Boa noite. Nelly, um abraço. Um abraço, Toninho. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite, Taninho. Tchau, Cida. Boa noite. Boa noite. Até. Tchau. Até. Tchau, seu Toninho. Tchau.